Salve galera! Para ajudar os testers a realizarem os playtests durante a BGF, criamos um guia que explora o processo de playtest para que você saiba exatamente o que procurar e assim fornecer um feedback construtivo para os estúdios. Entender como realizar um playtest eficaz é crucial para qualquer desenvolvedor de jogos ou jogador que deseja ajudar a melhorar os jogos nos quais ele é apaixonado, nos quais ele adora jogar. Queria seguir em três partes básicas: o que é um playtest de videogame, aspectos cruciais para observar durante o playtest e estrutura básica de um feedback de playtest. A partir daí, vocês vão conseguir redigir esse feedback e enviar para nós e que, consequentemente, enviaremos para os estúdios depois. O que é um playtest? Playtest é um teste sistemático de um jogo em desenvolvimento, onde jogadores reais atuam. O propósito é descobrir problemas e avaliar a experiência do usuário para garantir que o jogo seja divertido, funcional e desafiador na medida certa. Playtests ajudam a identificar erros que podem não ser óbvios para os desenvolvedores e garantem que o produto final atenda às expectativas dos jogadores. Agora que você já sabe o que é um playtest, vamos observar os aspectos cruciais que você deve considerar durante o playtest. Primeiro, jogabilidade e controles. Verificar a intuitividade dos controles e se a jogabilidade flui naturalmente. Isso inclui testar as respostas e comandos e a facilidade de aprendizado. Segundo, desafio e engajamento. Avaliar se o jogo é desafiador sem ser frustrante. Pergunte se você se sente motivado a continuar jogando, se você jogaria no futuro esse jogo, se você voltaria amanhã para jogá-lo, é bastante importante durante o teu playtest. Performance e bugs, também é outra questão bastante importante. Observe se há falhas técnicas ou problemas de desempenho que prejudicam a experiência do jogo. A gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre a diferença entre QA, Quality Assurance, e playtests de experiência de jogo. Narrativa e personagens. Você deve observar se a história é cativante, se os personagens são memoráveis e desenvolvidos de maneira convincente, se há aquele flow da narrativa, se há um engajamento em torno da história. Isso é bastante importante nesse aspecto quando a gente faz um playtest de user experience. Analise também os aspectos visuais e sonoros, gráficos, efeitos sonoros, efeitos de partículas, feedbacks visuais, feedbacks sonoros. Tudo isso é importante para entregar uma experiência muito mais completa para o jogador. E um feedback nesse sentido auxilia muito a jornada de desenvolvimento dos estúdios. Nós, como testers, muitas vezes temos vontade de falar sobre inúmeras questões, mas é importante a gente focar no que está sendo testado, no que foi solicitado e que tipo de opiniões foram também solicitadas. Entender esse limite é muito importante. O feedback durante o playtest deve concentrar na experiência do jogo, jogabilidade, narrativa, aspectos técnicos, como eu disse antes. Beleza? Não é o momento de avaliar ou questionar a estratégia de negócio do jogo, o fluxo de receita, as questões que envolvem ali a monetização e etc., ou a estratégia do jogo enquanto gênero. Ah, esse gênero não é interessante, ou isso não cabe dentro de um jogo desse gênero, etc., a menos que a gente tenha sido explicitamente perguntado sobre isso. Porque, na verdade, esse produto ele já está em desenvolvimento, ele já tem uma estratégia, muitas vezes o tester ele não tem sequer acesso a essa estratégia. Portanto, questionar passa a ser uma opinião de menor valor dentro do teste. Ok? Na terceira e última parte desse pequeno tutorial aí, a gente vai falar da estrutura básica de um feedback de playtest. Né? Vocês serão instigados a escrever esse feedback para cada um dos jogos que vocês testarem. Portanto, é legal ter uma estrutura para isso. Então, a gente costuma pedir para os testers que tenham um início construtivo, ou seja, começa o seu feedback com uma visão geral positiva do que você gostou mais do jogo. Né? Isso é muito importante para a gente compreender o caminho que foi percorrido durante o playtest. Seja específico sobre quais aspectos
não funcionaram muito bem e por quê. É sempre importante que a opinião não seja simplesmente sim ou não, gostei ou desgostei, mas sempre que isso acontecer, vem acompanhado de um porquê, né? Por qual razão? Por que eu não jogaria? Por que jogaria? Isso é muito significativo porque nos traz o caráter qualitativo do teste. Isso é muito importante. Após o início construtivo, uma crítica específica ou várias críticas específicas, vem a hora de a gente propor melhorias, né? Vejam que aqui você é tester, proponha melhorias que envolvam a sua experiência dentro do jogo como jogador, né? O estúdio não está pedindo normalmente que você atue como um desenvolvedor ou como um designer de games. Isso eles têm um time interno para fazer isso. Eles querem saber a sua opinião como jogador, como você percorreu aquela experiência de jogo. Isso é o mais importante. Então, ofereça soluções e ideias para alguns problemas encontrados que venham desse caráter da experiência. Porque isso mostra que você, de certa forma, também engajou no jogo, né? E também está disposto a melhorar esse projeto de alguma maneira. Uma das partes mais importantes, obviamente, é a organização de como esse feedback vai ser reportado, né? Então, organize, estrutura por categorias, o que é jogabilidade, o que é gráfico, o que é som, o que é mecânica, o que é gameplay, né? Animação e etc., porque assim facilita a compreensão dos desenvolvedores. Por fim, é sempre legal que você encerre o feedback de maneira séria, de maneira mesmo que contundente, falando de alguns problemas do jogo, mas que tenha um encerramento positivo, ou seja, enalteça os pontos positivos. Um aspecto relevante a ser considerado é que nós temos dois tipos de testes. Um é o teste de QA, o teste funcional, Quality Assurance. É aquele no qual a gente vai se debruçar sobre as funções do jogo e se elas estão funcionando como devem, do ponto de vista de performance, do ponto de vista de programação, se tem bugs, se tem glitches ou outro problema qualquer no jogo e que impeça o jogador de desfrutar da experiência. O outro teste é o playtest de user experience, que é focado majoritariamente na experiência do jogador, na jogabilidade, na resposta emocional do jogador. Então são dois testes distintos. Esses testes também, por serem distintos, eles também demandam que testers diferentes participem desses testes. Então, um teste de QA, por exemplo, ele vai ser feito por um tester profissional, por um tester experimentado, alguém que sabe como conduzir um teste funcional. Já um teste de user experience é focado no jogador, no público-alvo, naquele que vai ser o futuro jogador e comprador e participante da sua comunidade de jogadores e fanbase. Então, é muito importante que você perceba isso e como tester, também saiba qual o seu papel de acordo com o tipo de teste que está sendo solicitado. Por fim, lembra de uma coisa: um bom playtest, um feedback muito bem estruturado, ele vai ser de grande valor para os desenvolvedores durante a jornada de desenvolvimento e lançamento desse jogo. Portanto, a atividade de teste é uma atividade muito, muito importante na indústria e eu convido a todos a participarem dessas atividades sempre que possível, porque isso nos ajuda a construir produtos melhores entregues ao mercado. E não se esqueçam, compareçam na BGF entre os dias 17 e 19 de maio. Beleza? Vamos lá, um grande abraço, até a próxima.